Olá pessoal, aqui é o Alexandre Andada, professor de Economia na Universidade de Brasília. Estou gravando esses vídeos aqui discutindo com vocês as questões de História Econômica e de Economia do concurso de admissão à carreira diplomática, a prova de 2021. No vídeo anterior eu expliquei, discuti essas duas primeiras afirmações da questão 54 da prova A, que trata da Era Vargas. Agora eu vou falar dessas duas últimas afirmações aqui que tratam do governo JK. Então, vamos lá. Fundamentado teoricamente no nacional-desenvolvimentismo, o plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, JK, consistia em 31 objetivos que definiam investimentos prioritários do Estado nas áreas de energia, educação, transporte, alimentação, indústria de base e, por fim, na construção de uma nova capital. Essa questão, de acordo com o gabarito da banca, é uma afirmativa correta, certo? E por que ela é correta? Vamos ver aqui. Esse documento é o plano de metas do governo JK, certo? E aqui no índice dele nós já vamos ver que de fato ele tem 30 metas, 100, mais uma meta, que era a meta síntese, que é a construção de Brasília. Então, de fato, havia 31 objetivos que definiam investimentos prioritários do Estado nas áreas de energia. Vamos ver se tinha energia. Tem, né? Energia elétrica, energia nuclear, carvão, petróleo. Então, sim, setor de energia contemplado. Setor de educação, esse é um setor que muitas vezes a gente pensa que não fez parte do plano de metas e, de fato, não foi dos mais importantes, mas estava aqui também, como, por exemplo, formação de pessoal técnico. Então, um tópico de educação. Transporte, obviamente, Então, nós temos aqui ferrovias, rodovias, portos, transporte aeroviário. Então, o setor de transporte fazia parte dos investimentos previstos no plano de meta. A alimentação, também nós temos aqui a produção de trigo, armazéns de silos, frigoríficos, a mecanização da agricultura, tudo isso aqui envolvendo a questão alimentar. E indústria de base também. Siderurgia, alumínio, cimento, metais não ferrosos, tudo isso aqui envolvido. E a Meta 27, aqui é a indústria automobilística mais famosa dos setores aí, o setor que a gente mais associa ao plano de metas, que é a expansão da indústria automobilística no Brasil. Então é a Meta 31, a construção de Brasília, que é a mais controversa, digamos assim. A época da construção de Brasília, a época do plano de metas, houve gente que fez uma oposição muito grande à ideia de construir uma nova capital, porque afinal era um país pobre, carente em várias áreas, e ia se gastar, como se gastou, uma quantidade fabulosa de recursos para se construir uma capital numa região do interior do país, sem grande acesso, com muito problema de logística, sendo que nós tínhamos uma capital ali, o Rio de Janeiro, já prontinha, já uma cidade, já capital desde o final do século XVIII, quando tomou o posto de Salvador, uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade com toda a estrutura de governo ali montada. Então, para que fazer uma nova capital? Isso seria uma coisa sem sentido econômico algum. E uma pessoa que fez uma campanha muito violenta contra a construção de Brasília foi o Eugênio Goudin, o economista Eugênio Goudin, que era o principal nome do monetarismo brasileiro. Ele é muito famoso porque participou de um debate com o Roberto Simonsen ali no final do governo Vargas, sobre a melhor estratégia de desenvolvimento para o país. Então, ele liberal, o Simonsen
nacionalista, protecionista, né? Esse é um debate muito famoso na história do pensamento econômico brasileiro. Ele foi o mentor intelectual, né? Era o chefe intelectual da Fundação Getúlio Vargas, que ainda hoje é uma das principais escolas de economia do Brasil, e uma escola de viés ortodoxo, liberal, certo? E a FGV tinha toda uma estrutura, né, como tem até hoje, tem uma revista acadêmica, a Revista Brasileira de Economia, tem uma revista a revista de conjuntura econômica, né, que é para um público mais amplo, e tudo isso foi sendo criado ali sob a direção intelectual do Eugênio Goudin, certo? Então, havia razões aí para e de fato, né, para muitos analistas, a construção de Brasília foi exorbitante do ponto de vista orçamentário e foi o que provocou, né, o que está por detrás de vários dos desequilíbrios que o plano de metas provocou, né? O plano de metas foi extremamente bem sucedido, né? A economia brasileira é uma antes e depois do plano de metas. O governo JK realmente foi revolucionário nesse sentido, então teve um lado muito bom, mudou a estrutura econômica do país, mudou a estrutura industrial do país. Esse é um lado inegavelmente positivo, mas houve muito déficit público que provocou muita emissão de moeda, muita inflação, e que isso tudo vai, para muita gente, está ali, não, é uma das causas fundamentais da crise econômica que o Brasil passa no início dos anos 60, né? Então, uma crise econômica provocada pela inflação, pela estagnação, e uma crise política muito grande, com a renúncia de Jânio, a, a, o debate para ver se Jango ia ou não tomar posse, né? Tudo isso, e até o golpe de 64, né? Então, um período bastante conturbado da história política e econômica brasileira. Então, Brasília fazia parte assim, das metas e foi bastante questionável, né? Agora, essa é outra parte importante. Fundamentado teoricamente no nacional desenvolvimentismo. Sim, é verdade. Né? O plano de metas, quando você lê o documento e você lê as declarações da época, ele está fortemente embasado no pensamento cepalino, né? Da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é um organismo da ONU, criado ali no pós-guerra, cujo líder intelectual era um economista argentino chamado Raul Prebisch, certo? E à medida que o tempo, né, um organismo como esse, que juntou muita gente boa, que tinha um microfone muito importante, né, por ser uma agência internacional, foi ganhando muita influência no debate econômico em vários países da América Latina, inclusive no Brasil, né? Então, por essa época, daí você vai ter no Brasil duas correntes principais de pensamento econômico debatendo, né? Os liberais monetaristas, liderados pelo Eugênio Goudin, que tinha uma ideia de que o desenvolvimento do Brasil passava pelo quê? Passava pelo controle da inflação, controle das contas públicas, a abertura econômica, a exploração das vantagens comparativas, e que isso era o que o Brasil deveria fazer, né? Reduzir os subsídios, as distorções no sistema de preços, né, por conta de tarifa, todo esse tipo de coisa, essas intervenções do Estado que seriam perniciosas para o desenvolvimento econômico. Era uma estratégia mais cujo norte era um sistema de liberdade e laissez-faire, né? E essa escola, essa corrente aí liderada pelo Eugênio Goudin, como eu disse. E de outro lado você tinha uns nacionalistas nacionalistas econômicos que depois ganham força com a CEPAL, cujo principal representante no Brasil vai ser o economista Celso Furtado, né? O Celso Furtado ele vai para a CEPAL logo no seu começo, ele ainda jovem, né, recém-doutor pela Sorbonne, ele vai trabalhar na CEPAL e à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil, vai se tornando uma figura central no nosso debate econômico, né? E o plano de metas ele é resultado do esforço, do estudo da economia brasileira, que já vinha de antes, né? Como, por exemplo,
da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que foi importante, né, para estudar os gargalos da nossa economia, e depois a Comissão Mista BNDE-CEPAL. Então, esse documento dessa Comissão BNDE-CEPAL vai ser grandemente utilizado na elaboração do plano de metas, e é por isso que o plano de metas fica pronto de uma maneira rápida, né? Então, sim, de fato, esse pensamento nacional desenvolvimentista, né, o desenvolvimentismo, como é conhecido esse pensamento mais intervencionista, né, porque uma analogia que eu gosto de usar é o seguinte: para os autores liberais como Godin, no jogo do desenvolvimento econômico, o Estado ele é o juiz, né? O papel do Estado, claro que isso é uma simplificação, grosso modo, né? Mas o principal papel do Estado é colocar as regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas, né? Então, direito de propriedade, né? Estabilidade política, essa coisa toda, e que você tendo regras claras e regras que são efetivamente colocadas, né, que são respeitadas, os agentes econômicos, pela sua racionalidade, pela sua busca pelo lucro, pelo seu bem-estar, vão buscar as melhores oportunidades de investimento, de produção, de emprego, e a famosa mão invisível vai levar o país ao seu máximo de crescimento, né? Já na visão do nacionalismo econômico, que o desenvolvimentismo é uma das suas correntes, é como se o Estado ele fosse o juiz, mas também fosse o camisa 10 do time. Sem o Estado, a coisa não andaria, né? Então, o pensamento da CEPAL era muito marcado por essa ideia de crítica à teoria das vantagens comparativas, né? O famoso Manifesto Latino-Americano, escrito pelo Prebisch e publicado em 1949, salvo engano, é isso, é uma crítica às vantagens comparativas. O que ele vai dizer, olha, se os países da América Latina apostarem nessa estratégia liberal de explorar vantagem na produção de bens, de commodities agrícolas ou minerais, né? Então, por exemplo, no Brasil o café ainda era a principal mercadoria da nossa pauta de exportação. Se os países seguissem por esse caminho, eles estariam condenados ao subdesenvolvimento. E esperar que o mercado resolvesse o problema do subdesenvolvimento era uma ilusão. Você precisava industrializar o país, e essa industrialização passava pela intervenção do Estado, pela atuação enérgica do Estado, né? Isso é uma corrente de pensamento que nós podemos pegar, por exemplo, o texto do Alexander Hamilton, né, de 1791, o Report on Manufactures, né, que ele fala isso, eu vou desenvolver os Estados Unidos e vou proteger a indústria. Isso volta ao pensamento do Friedrich List, que publica ali na década de 40 o Sistema Nacional de Economia Política, defendendo também o intervencionismo para a indústria nascente. Então, o pensamento cepalino faz parte desse grupo de teorias críticas às vantagens comparativas, críticas à estratégia liberal de desenvolvimento econômico, né, de acreditar que a mão invisível, que o laissez-faire vai ser suficiente para resolver esse problema. E, bom, uma última coisa aqui que eu quero falar dessa questão é que, se a gente reparar, os autores, o autor, né, quem fez a questão, reproduziu quase que, né, de uma maneira perfeita um trecho, né, que é reconhecendo esse problema, o plano de metas formado pelo governo consiste em 31 objetivos, dividido nas áreas de energia, transporte, alimento, indústria básica, educação e construção de Brasília, considerado o ponto alto do plano. Quer dizer, a questão tem quase que a reprodução exata desse trecho do livro do Francisco Luna e do Herbert Klein, chamado História Econômica e Social do Brasil. É um livro recente, acho que a primeira edição aqui é de 2016. Então, e esse é um livro muito bom, são dois autores de máximo renome na historiografia brasileira, um livro recente, e é um livro muito agradável, principalmente para quem não é economista, certo? Porque às vezes recomendam, e eu uso nos meus cursos, né, por exemplo, A Ordem do Progresso, né, que é um manual bastante usado, escrito por professores da PUC do Rio de Janeiro, que é um livro excelente, mas
tem muitas passagens que são mais áridas para quem não é economista, né? E esse livro não, esse livro é bem mais agradável e de altíssima qualidade, né? Então, além de ser um livro bom para se estudar por ser de alta qualidade e de fácil leitura, né, fluido, tem essa outra questão que a gente está vendo que o formulador da questão reproduziu parte do livro, então significa que é uma literatura de referência, uma literatura de referência para quem quiser estudar. Né? Tá aqui, os 31 objetivos e tudo mais. Então, essa questão está certa. A questão seguinte está aqui a afirmação. Durante o governo JK, a taxa de crescimento do produto interno bruto, PIB brasileiro, superou o da América Latina, mas não do mundo. Essa é uma questão muito difícil, eu acho. Né? Uma questão bastante complicada. Se fosse eu fazendo a prova, eu acho que eu deixaria em branco, né, também. Vamos ver o que diz o gabarito. Questão 4, errada. Né? Então, essa é uma afirmação errada. Vamos tentar entender o porquê. Qual que é o problema dessa questão? É muito difícil você pode até saber qual foi a taxa de crescimento do Brasil durante o governo JK. Né? Já não é uma informação muito fácil de se ter na mente, né? Mas você pode, por algum motivo, ter mais ou menos uma ideia do quanto foi. Tá? Mas qual foi o crescimento da América Latina e do mundo no período é bem mais complicado da gente saber, né? Então, a taxa média de crescimento da economia brasileira no pós-guerra, até 64, acho que era de 6%, um pouco mais ao ano. Essa é a média, né? No governo JK, nós temos aqui, essa aqui é uma tabela do IBGE, né, do PIB brasileiro, aqui. Então, eu enfatizei aqui os anos de 45 até 63, né? Então, o governo JK começa em 56, né, de janeiro de 56 a janeiro de 61. Se a gente pegar 56 a 61, uma taxa média de 8,20, de 56 a 60 de 8,12, então foi uma taxa acima da média aqui do período, né, do pós-guerra. Essa média inteira aqui até 63, por exemplo, 6,90, até que minha memória não está tão ruim assim. Então, na verdade, mais do que 6 é melhor pensar em 7. Né? Então, de fato, foi um crescimento acima da média. Agora, qual foi a taxa de crescimento do mundo e da América Latina? Aí o negócio complica, né? Eu fui olhar aqui, por exemplo, esse site, né, do Our World in Data, que é do Banco Mundial, e nós temos aqui informações sobre a taxa de crescimento do Brasil, da América Latina e do Caribe, mas a série começa em 1961. Então não pega o nosso período de interesse. Mas a gente vê que aqui o Brasil em 61, e aqui é o PIB per capita, tá? Cresceu 5,5%, América Latina 3% e o mundo 2,5%. Então, eu chutaria, né, eu imagino que sim, o Brasil cresceu mais rápido que a América Latina, porque a gente foi tomando uma fração cada vez maior do bolo da economia latino-americana durante esse período do pós-guerra, né, dos anos 30 em diante, enfim. O Brasil foi se tornando uma economia cada vez mais importante no bolo da economia latino-americana, e também esse período marca uma fase de que a gente chama de convergência da renda brasileira. O Brasil foi se aproximando da renda americana, o que significa que a gente está crescendo a uma taxa mais elevada que os Estados Unidos. Então, a gente pega aqui, ó, esse período aqui, ó, 63, 64, 65, essa é uma parte da crise dos anos 60, então o Brasil cresceu menos aqui do que o mundo, do que a América Latina. Mas a gente vê que, em geral, a taxa de crescimento do mundo aqui fica por volta de 3%, né? Flutua mais ou menos aqui, 3 a 2%, e a do Brasil estava acima, depois também passa e continua acima. Então, eu creio que
o Brasil, a taxa de crescimento do Brasil superou a da América Latina e também a do mundo. Por isso que essa afirmação está errada. A taxa de crescimento do Brasil deve ter sido, não achei os dados, mas é o que sugere, né? Uma taxa de crescimento aqui, como a gente viu, de 8,20%, é uma taxa bastante elevada. A economia global, né, está colocando cada vez mais países nesse bolo, né? São países muito pobres, países que crescem pouco, né? Então vai ser uma taxa média menor do que essa daqui. Então, provavelmente, né? Então, essa deve ser a razão dessa questão. Certamente a questão dessa afirmação está errada, né? Mas repito, uma pergunta extremamente difícil, que, digamos, faz parte da maldade que as bancas de concurso fazem com, com as pessoas, né? Faz parte disso daí. Essa pergunta, ela é cruel. Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí um pouco a entender as questões e a entender o período JK. E depois a gente pode discutir mais esse momento da história do Brasil em outras questões, certo? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, que ajude vocês nos estudos para esse e outros concursos. Então, até a próxima. Obrigado. Um abraço.